queria mostrar esse livro aqui. Esse livro é uma delícia, que chama Colômbia versus Colômbia. É um livro publicado na Colômbia e ele conta a história do Fico, mas ele conta principalmente a história do Eldorado. O que foi o Eldorado na Colômbia? E estou falando isso porque quem ensinou a Colômbia a jogar como a Colômbia joga foi a Argentina. Em 1948, quando teve a grande greve, a grande huelga do campeonato argentino, o River Plate era líder, Independiente ganhou o campeonato jogando com o Juventude. Um cara chamado Alfonso Sênior, que era o presidente da Liga de Maior, a Liga Colombiana, pensa o seguinte: eu não vou me filiar à FIFA, então eu vou até a Argentina, vou convencer os caras a virem jogar para cá. O dinheiro que eu pagaria para contratar o Pedernera do River Plate, eu pago para o Pedernera e ele vem jogar comigo. E assim foram para a Colômbia. Pedernera, Nestor Rossi, depois de Stefano, uma legião de jogadores argentinos foi para lá. Foram eles também. Foi o Marinho Rodrigues, pai do Paulo César Caju. Foi o Heleno de Freitas, jogando no Júnior Barranquilha. Mas a grande legião era dos argentinos. E qual foi o grande legado que os argentinos deixaram para os colombianos? A capacidade de circular a bola. Que muitas vezes é a capacidade de circular a bola e não definir. Que é o que o Casão falou. Tinha que ter matado o jogo. Mas a capacidade de circular a bola é muito dessa aqui. Esse livro é uma delícia, cara, contando a história do Eldorado. O Eldorado termina em 51, tem o Congresso de Lima da FIFA. A FIFA determina que os jogadores têm que voltar para os seus clubes de origem a partir de 53. E aí o Real Madrid compra o Di Stéfano do Milhares e o Barcelona, sabendo da decisão da FIFA, compra do River Plate. E aí cria-se um impasse. E a Federação Espanhola decide que o Di Stéfano ia jogar a primeira temporada no Real Madrid, a segunda no Barcelona, a terceira no Real Madrid, a quarta no Barcelona. E aí o Barcelona, dizem que pressionado pelo Franco, renuncia e o Di Stéfano vai só para o Real Madrid. Dizem que não, que o Franco não pressionou, mas isso é outra história. A história que eu queria lembrar, por que a Colômbia toca tão bem a bola? É muito herança desse período. Muito legal. É sempre bom a gente saber a história das coisas, o porquê das coisas, né? Faz toda a diferença. Ótima dica do PVC, eu adorei. E falando sobre essa seleção que toca a bola e esse meio de campo, se a Colômbia não mudou o patamar, me parece que pelo menos algum jogador ou alguns jogadores conseguiram mudar pelo desempenho que tiveram nesta Copa América. E aí, Casão, eu ia te perguntar sobre Richard Rios e James Rodrigues. O James foi eleito o craque da Copa América, apesar de não ter conquistado o título, mas ele teve uma participação importante, né, na campanha da Colômbia, fez seis assistências e um gol. E o Richard Rios, que dá ali muita dinâmica do meio de campo, jogou muito. Você acha que eles voltam num patamar diferente? Dá para aproveitar James Rodrigues de uma outra forma no São Paulo, depois de não ter jogado com outros técnicos e ter um desempenho muito diferente na seleção e nos clubes? E Richard Rios, será que o mercado vai ter um outro olhar para ele? Ele sobe de patamar voltando para o Palmeiras, onde ele não é titular, apesar de ser um jogador que é muito aproveitado, não é o titular ali do Abel Ferreira no meio de campo. Então, vamos começar pelo James Rodrigues. O James foi o melhor jogador da Copa América. Foi o melhor, independentemente da Colômbia não ter vencido. Ele foi o melhor jogador em todas as partidas da Colômbia. Ele jogou muito bem, é o cara cerebral do time. A grande maioria das jogadas passava pelo James Rodrigues, deu várias assistências. Enfim, fez uma ótima Copa América. Aí tem dois negócios com ele no São Paulo. Que é assim, o problema do James Rodrigues do São Paulo era ele mesmo. Era o próprio James. Comportamento, pensamento, o modo de ver a importância que ele tem. Né? O James, ele não foi para a final da Supercopa lá no Mineirão. Foi o único jogador do São Paulo que não foi. Né? E lá ele quebrou uma possível integração com o grupo. Ele quebrou lá aquilo ali. Perdeu a confiança. Todo mundo perdeu a confiança no James. Ok. Aí começou o Campeonato Paulista. Eu fiz o Campeonato Paulista, vi vários jogos do São Paulo. Ele foi muito mal usado pelo Carpini. Teve um jogo contra o
O Novo Horizontino foi semifinal, PVC, com o Novo Horizontino? Foi quartas. Então. Contra o Novo Horizontino no Morumbi. O time estava empatando o jogo, né? Precisava vencer, né? Para não levar para os pênaltis. O Carpini coloca o Rames Rodrigues faltando 10 minutos, sabendo que não tem prorrogação. Ele entrou 10 minutos completamente desanimado, culpa dele também, podia ter entrado e dado tudo, não quis dar nada, errou bola, caminhou em campo e depois não bateu o pênalti. Não bateu o pênalti na disputa dos pênaltis. O São Paulo foi eliminado. Ali ele se queimou, ele foi se queimando aos poucos. Ok, ele foi para lá, o São Paulo não querendo mais o Rames Rodrigues. Aí ele foi para lá, foi o melhor jogador da Copa, vai ganhar o prêmio da Copa América e tal, e vai voltar. O São Paulo tem duas saídas. O mercado, ele se valorizou no mercado, né? É possível que surjam algumas propostas interessantes para o Rames Rodrigues. Eu acho que a primeira opção do São Paulo, na minha visão, é esperar mesmo uma grande proposta e vender o Rames Rodrigues. Vamos supor que isso não aconteça. Ele volta. Tem que ver qual vai ser o comportamento dele. Eu acho que agora ele tem que voltar com vontade de querer jogar e dar continuidade a isso que ele fez. Se ele estava pensando que precisava provar alguma coisa para alguém, ou para o São Paulo, ou para ele mesmo, ou para o mundo, como ele era como jogador, ele provou. Fez uma ótima Copa América, foi o melhor. Agora, não faz sentido para ele chegar e assim ficar no banco, assentar o banco, não se esforçar para jogar. Não vai fazer sentido. Ele tem que dar continuidade a isso que ele fez agora na Copa América, ou no São Paulo, ou em qualquer outro clube. Não vai fazer sentido, não vai ser inteligente da parte do Rames Rodrigues se ele voltar para o São Paulo, não ser vendido e ficar com o mesmo tipo de comportamento que ele estava antes dele ir para a Copa América. Entendeu? Não faz sentido. Se você for o melhor agora, você tem que tentar continuar, né? Você tem que tentar dar continuidade a isso que você conquistou, ou a isso que você reconquistou. Porque ele já foi o melhor. Ele já foi o melhor na Copa do Mundo de 14, né? Foi um dos grandes jogadores, enfim. Só que ele foi perdendo isso com o tempo. E aqui no São Paulo, ele não fez nada para ser importante para o grupo. Agora está nas mãos dele, ou nos pés dele, ou na cabeça dele. Na realidade, nem está nas mãos e nem nos pés do Rames Rodrigues. Vai estar na cabeça do Rames Rodrigues. Ele que tem que decidir o que ele quer fazer agora. Se ele for vendido para algum lugar, tem que ir lá e jogar para cacete. Se ele tiver que ficar no São Paulo, ele tem que pôr na cabeça que ele tem que batalhar, disputar posição, mostrar nos treinos e no jogo que ele pode jogar como ele joga na Colômbia, porque não vai ser inteligente da parte dele não dar continuidade ao que ele conseguiu agora na Copa América. PVC, e o Richard Rios, como você vê ele voltando dessa Copa América? Eu acho que ele vai ter proposta, o Palmeiras não quer vender se não for pela multa. Mas vamos ver o que vai acontecer, pode chegar o valor pela multa. O Richard Rios tem uma coisa, o Rames foi muito mais importante para a seleção da Colômbia do que o Richard Rios. Mas o Rios tem uma coisa doida, né? A bola gruda no pé dele. E tem uma capacidade técnica que ele traz do futsal, que é impressionante. Ele foi o PC, né? O técnico de futsal, trouxe da Colômbia para o Brasil para jogar futsal. Ele acabou indo para o Flamengo e ficou no Flamengo. Depois Guarani. Um jogador que um ano e 3 meses estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Estava num time de Série B do Campeonato Brasileiro, que era o Guarani, jogando no Campeonato Paulista. E tem uma evolução absurda. E que veio baratíssimo para o Palmeiras, né, PVC? 3 milhões de reais, 6 milhões de reais. Enquanto o Palmeiras pagava 8 milhões de euros pelo Arthur, que já foi embora, pagava 6 milhões de reais pelo Richard Rios. E ele tem uma evolução assustadora, que é um jogador de nível internacional impressionante. Sobre o Rames, eu lembro sempre da frase do Rafa Benítez e de uma coisa que desde o São Paulo se diz também. A frase do Rafa Benítez é a seguinte, né? O Rafa Benítez foi técnico do Rames no Everton. A frase é a seguinte: Rames prefere dinheiro e uma vida confortável à competição. Ele não trabalha duro, mas espera salário. Seria um desrespeito com os jogadores que se esforçam e, mesmo assim, precisam ficar no banco de reservas no dia do jogo. Essa frase não é minha, essa frase é do Rafa Benítez. Foi técnico do Rames no Everton.
No São Paulo, o que é que se dizia, comparando com essa frase? É como se o Rames mostrasse nas atitudes que ele não acha legal jogar num clube como o Everton ou como o São Paulo. E esse é um ponto que o futebol brasileiro precisa mudar. Que o Everton é 9 vezes campeão inglês, mas o São Paulo é maior do que o Everton. O São Paulo é tão grande quanto o Bayern de Munique. O São Paulo é tão grande quanto o Real Madrid. As realidades hoje são diferentes, claro que são. O dinheiro é diferente, mas você ganha em euro e gasta em euro quando você trabalha na Europa. Você ganha em real e gasta em real quando você trabalha no Brasil. É muito dinheiro do mesmo jeito para você gastar na realidade brasileira. Ah, mas o mundo hoje olha para o futebol na Europa. Estou de acordo. Mas o teu compromisso profissional tem que ser o mesmo. Se você jogar no Guarani, no Flamengo, no Palmeiras ou num grande clube da Europa, que é o que mostra o Rios. E eu não estou dizendo que não é o que mostra o Rames. O Rafa Benítez é que está dizendo. Qual